Em uma tarde chuvosa de outono em Lisboa, o ar carregado de um cheiro úmido de pedra molhada das calçadas antigas, Miguel Santos sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo enquanto segurava uma fotografia velha e amassada. Era a única relíquia de sua mãe, Ana, uma mulher de cabelos escuros e sorriso radiante que o abraçava quando ele era apenas uma criança de 5 anos. Miguel, agora com 15, havia sido jogado de lar adotivo em lar adotivo, como uma bola de futebol velha que ninguém queria mais. Ele guardava aquela imagem como um talismã, sussurrando para ela nas noites solitárias, prometendo que um dia entenderia porque ela o havia abandonado. Mas naquela tarde, quando sua tia Clara viu a foto, o mundo de Miguel desabou em pedaços afiados. Meu Deus, eu a conheço, murmurou Clara, o rosto pálido como as paredes caiadas das casas do bairro alto. Ela não te abandonou, Miguel. Ela desapareceu porque foi traída. Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha, como se o vento norte do Tejo tivesse invadido a sala. Ele havia chegado à casa de seu novo pai adotivo, João Oliveira, um professor de História de 35 anos na escola secundária de Lisboa, há apenas alguns meses. João, viúvo recente após perder sua esposa para um infarto súbito, decidira abrir sua vida para uma criança necessitada, inspirado pelos alunos que via desperdiçarem potencial em meio ao caos familiar. Miguel chegara com uma mala velha, os olhos baixos, o corpo tenso como um arco pronto para disparar. Ele seguia as regras da casa, limpava o quarto, fazia os deveres, comia em silêncio, mas por trás daquela obediência, havia um vulcão de raiva contida. A fotografia era seu único refúgio, um lembrete de um amor que ele acreditava ter sido roubado. Clara, irmã mais velha de João e assistente social em Porto, visitara naquela semana. Ela era uma mulher de energia contagiante, com o jeito acolhedor típico das portuguesas do Norte, sempre pronta com uma história ou um abraço. Durante o jantar, com o aroma de bacalhau assado preenchendo o ar, Miguel se abriu um pouco, contando sobre sua mãe pela primeira vez. Ela sumiu quando eu tinha 5 anos, disse ele, a voz baixa como o murmúrio do mar em Cascais. Deixou-me sozinho, como se eu não valesse nada. João trocou olhares com Clara, sentindo o peso daquela dor. Mais tarde, quando Miguel subiu para o quarto, Clara pediu para ver a foto. João a trouxe, e o choque no rosto dela foi imediato. É Isabel. Não, espere, é a Ana Moreira. Fomos amigas na universidade, em Coimbra. Inseparáveis por 4 anos. Mas ela não abandonou ninguém, João. Ela foi traída pelo marido, o pai de Miguel. Ele a levou à loucura com mentiras e abusos, e ela desapareceu para se proteger. As palavras de Clara ecoaram como um sino rachado na igreja da Sé. O pai de Miguel, um homem chamado Rui, nunca fora mencionado nos registros adotivos. Ana, segundo Clara, era uma psicóloga brilhante, dedicada a ajudar crianças traumatizadas, mas Rui, um empresário falido de Setúbal, a havia traído com outra mulher, roubando o dinheiro da família e espalhando boatos que a fizeram duvidar de sua sanidade. Ele a convenceu de que ela estava louca, explicou Clara, as lágrimas escorrendo. Paranoia, depressão. Tudo plantado por ele para se livrar dela e ficar com a herança da mãe dela. Ana fugiu, achando que estava protegendo Miguel de um monstro. Mas Rui a declarou desaparecida e abandonou o menino no sistema, fingindo ser a vítima. Miguel, escutando da escada, sentiu uma fúria crescer dentro de si, lenta como o vinho envelhecendo em uma adega do Douro. Ele não era abandonado por falta de amor, era vítima de uma traição calculada. Nos dias seguintes, o silêncio se instalou na casa como uma névoa densa do Atlântico. Miguel mal falava, mas por dentro, a raiva fervia. Ele revivia memórias fragmentadas, o cheiro de perfume de baunilha da mãe, as panquecas em formas engraçadas aos sábados, as canções de ninar. Agora, tudo aquilo era manchado pela imagem de Rui, o traidor que roubara sua infância. João tentou aproximar-se, oferecendo conversas sobre futebol ou passeios pelo Chiado, mas Miguel se fechava mais. Uma noite, ele perdeu a foto entre os lençóis e entrou em pânico, vasculhando o quarto como um animal encurralado. Quando João a encontrou, Miguel desabou. Eu pensei que a tinha perdido de novo. Como perdi tudo por causa dele. Foi o primeiro vislumbre de vulnerabilidade, mas também o nascimento de um desejo sombrio, vingança. Clara, com sua rede de contatos como assistente social, começou a investigar discretamente. Em Portugal, o sistema jurídico é lento, mas persistente, com leis que protegem vítimas de abuso doméstico. Ela descobriu que Rui vivia agora em Faro, no Algarve, casado com a amante de outrora, vivendo de uma pequena empresa de turismo. Ele havia mudado de nome para evitar dívidas, mas Clara encontrou registros antigos, queixas de Ana ignoradas pela polícia, herança desviada.
Ele a destruiu, disse Clara a João, em voz baixa. E Miguel paga o preço. Mas Miguel, ouvindo pedaços da conversa, decidiu não esperar pela justiça oficial. A traição de Rui o consumia, ele via nos sonhos a mãe chorando, sozinha, enquanto o pai ria com sua nova vida. Ele tem que pagar, pensou Miguel, o coração apertado como uma azeitona esmagada. A tensão se acumulou devagar, como ondas crescendo antes da tempestade. Miguel começou a pesquisar Rui online, usando o computador da escola, traçando um plano silencioso. Ele fingia normalidade na casa de João, ria de piadas, ajudava na cozinha, mas por dentro, a dor o impulsionava. Uma briga na escola o suspendeu por 3 dias, ele agredira um colega que o chamara de órfão abandonado. Você vai me mandar embora agora? Perguntou a João, os olhos cheios de medo e desafio. João parou o carro na marginal do Tejo e respondeu, não, Miguel. Somos família. Famílias não desistem. Aquelas palavras tocaram algo em Miguel, mas não apagaram a raiva. Ele aceitou a oferta de adoção, mas jurou em silêncio, vou-me vingar primeiro, pela mãe. Com Clara, eles rastrearam Ana até um centro de apoio mental em Évora, no Alentejo. Ela vivia ali há 2 anos, diagnosticada com depressão severa e paranoia induzida por trauma. Ela pergunta por um menino chamado Miguel, disse a diretora, doutora Sofia Mendes. Achávamos que era delírio. Miguel sentiu o peito apertar, sua mãe não o esquecera. Mas ao saber que Rui causara aquilo, com mentiras que a fizeram duvidar de si mesma, a fúria explodiu. Ele planejou confrontar o pai, não com violência física, mas com a verdade exposta. Usando redes sociais, Miguel criou uma conta anónima e começou a vazar documentos, provas de traição, extratos bancários roubados por Clara de arquivos antigos. Rui viu sua vida desmoronar, clientes fugindo, a esposa o abandonando, a polícia reabrindo o caso por fraude. O reencontro com Ana foi o clímax, em uma manhã ensolarada no jardim do centro em Évora. Ela, mais magra e grisalha, reconheceu Miguel imediatamente. Meu filho. Você cresceu tanto, sussurrou, abraçando-o. Mas entre lágrimas, Ana revelou mais, Rui a agredira verbalmente por anos, isolando-a de amigos como Clara. Miguel, contendo a raiva, prometeu, ele vai pagar, mãe. Pelo que fez a nós. Ana implorou que não, a vingança envenena a alma, como o vinho azedo, mas Miguel já havia agido. Rui perdeu tudo, negócio falido, reputação destruída, enfrentando julgamento por abuso e fraude, conforme as leis portuguesas contra a violência doméstica. Mas o preço veio alto. Miguel, consumido pela vingança, começou a ter pesadelos, questionando se valer a pena. João o adotou oficialmente no Tribunal de Lisboa, com Ana presente, mas frágil. Somos família agora, disse João. Ana melhorou aos poucos, mudando para um apartamento supervisionado em Sintra, mas Miguel carregava cicatrizes, em LNG de anos de dor, a traição que moldara a sua juventude. Eu pensei que a foto era tudo o que restava, disse ele a João uma noite, olhando o Tejo. Mas a vingança me deu de volta a mãe, mas tirou minha paz. No final, a família se reconstruiu, mas marcada, uma lição amarga de que a traição deixa feridas que nem o tempo cura completamente, e a vingança, como um fado melancólico, ecoa para sempre na alma portuguesa.